capaz de mudar o mundo, transformar nações, fazer do ruim o bom, ou por um viés mais simples? O que muda o seu dia? O deixa mais alegre? São tantas preocupações: trabalho, estudo, casa, amigos, família, relacionamentos, sonhos, expectativas. O que é capaz de te aliviar e possibilitar um suspiro em meio a isso tudo? Eu só penso em ler. E você? Eu acho que a literatura está em muitos lugares. Muitos lugares. Eu acho que, por exemplo, a literatura mais prolífera que nós temos, a que mais cresce e se manifesta, eu acredito que surge na periferia muitas vezes, sabe? Eu fico pensando em autores como Ferré, Sérgio Vaz, eu fico pensando no que eles escrevem como realidade vivida, experimentada. E o quanto aquele texto, ele não tem só uma questão de aceitação de crítica, mas uma aceitação de humanidade, toda essa problemática. Aí você pensa nisso. Aí, por exemplo, em sala de aula, a gente vê um autor por dia. É um aluno ali, ontem mesmo, eu estava dando uma aula, né, na terceira série do ensino médio, depois acabou a aula, eles vieram me mostrar a poesia que um amigo tinha escrito, sabe? E era lindo, sabe? Eu parei e fiquei vendo. Então a literatura, ela nasce o tempo inteiro, ela é muito orgânica. Orgânica é uma palavra meio de moda. Mas assim, ela é muito viva, ela faz parte do organismo das coisas, sabe? Eu acho que enquanto a gente tiver humanidade, a gente vai ter o trabalho literário sendo feito, não é inevitável. Você ler, você viajar, não é só entretenimento, é um aprendizado da vida. A literatura é um manancial de experiências da humanidade, onde ali está reservado, né? A literatura carrega a história e as tradições. Com ela é possível viver aquilo que ainda vamos viver na imaginação. É adquirir experiência por meio das letras. Todo mundo tem a liberdade de escrever e de se expressar e de se emocionar. Mas eu acredito que a literatura, ela também tem esse compromisso com a sua própria história, né? Não necessariamente seguindo as mesmas estéticas, as mesmas normas. Eu acho que a literatura, ela não cria normas, mas eu acho muito bonito quando a literatura se entende como tal. Então, por exemplo, eu posso dizer para você que um texto que um aluno escreve, uma poesia, eu acho sempre muito válido, eu acho bonito um aluno querer fazer literatura. Eu acho uma resistência numa época de insensibilidade. Mas quando essa poesia, eu olho para isso e eu consigo enxergar nessa poesia uma herança, uma passagem por onde esse aluno passou, eu fico ainda mais emocionado. Quando eu olho e falo, nossa, essa poesia dialoga tanto com simbolismo, ou tanto com o barroco, sabe? Eu acho mais legal, aí às vezes o aluno nem tem esse domínio, mas é simplesmente um pensamento parecido às vezes com o do Gregório de Matos. Então nesse conceito a literatura para mim é isso, ela é difícil de definir, porque ela lida com expressão e a expressão ela vai surgir de formas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo ela tem uma história, sabe? Ela tem uma tradição. Que minha avó dizia assim, para ler a vida, você tem que ler os livros. Então a pessoa que lê, ela tem outra apreensão. Ela conhece o mundo de outros países, da cabeça dos outros, ela é mais tolerante, ela tem mais recursos para viver. O livro deve ser eterno, mesmo diante dos avanços tecnológicos. Rodolfo não acredita que a literatura tem um fim, mas a Heloísa sabe que mesmo no meio dessa eternidade, tem livros que ensinam, outros nem tanto. Eu não acredito num discurso que fale que a gente vive num momento em que a cultura está em decadência. Eu acho esses discursos fatalistas, assim, além de tendenciosos, sabe, eu acho que eles servem para a gente entrar num certo desespero e fazer uma crítica e ficar num sentimento de nostalgia que não se resolve, sabe? Eu acho que tem esse grande viés e eu acho reducionista, eu acho que você exclui, sabe, uma geração de pessoas que estão nascendo agora e construindo seus próprios ícones, né? E eu acho muito bonito quando um aluno, por exemplo, é muito legal, assim, ser professor, sabe? Porque quando a gente está dando aula, eu acho bonito, porque às vezes você está falando de Camões, né? Você está falando lá, sei lá, o Desconcerto do Mundo numa aula, e o aluno se identifica com aquilo e ele quer fazer. Então eu tenho hoje alunos que escrevem versos camonianos e eu tenho alunos que escrevem versos livres, e os dois são felizes com o que eles fazem, sabe? Eles estão muito satisfeitos com aquilo. Então eu acho que a literatura nunca vai deixar de existir, sabe? Eu acho que é uma consequência da existência até.
A boa literatura, ela não coloca isso tão explícito, ela está na aventura, no subtexto. Porque se for uma história que só fica dizendo, seja bonzinho, faça isso, faça aquilo, é uma receita, é um ensaio, mas não é literatura. A literatura mostra a experiência, as dúvidas, né? Os medos também. A literatura não é só entretenimento, é o resultado da existência da humanidade. É onde se aprende os valores da vida, carrega histórias e tradições. Ler é mais um motivo para acreditar na felicidade. Então a gente tem muitos motivos para ser triste. Eu acho que assim, há muitos motivos. E para ser feliz, eu acho que a gente não tem tantos assim, sabe? Quer dizer, o amor, ele existe, né? Mas é sempre um risco, né? O trabalho existe, mas o trabalho não pode ser o motivo da vida de ninguém, porque quando você não for eficiente, você é demitido, né? Agora, a arte, ela é um motivo a mais para ser feliz, sabe? E a arte, ela sempre vai estar presente. Então, assim, é por isso que eu acho que a literatura, ela tem que se perpetuar, porque dentro de um universo de coisas que nos traz algum tipo de infelicidade, ela é um motivo a mais para ser feliz.